Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando vivemos a vontade de Deus, deixamos de ser dominados pelos velhos desejos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a viver de acordo com a vontade de Deus, e o que seria isso? É quando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são controlados pelo Espírito Santo. Dessa forma, a nossa vida, ela muda. Não porque nós temos uma vontade a mais, ou porque nós deixamos de fazer algumas coisas, mas nós não sentimos mais vontade. A nossa mudança não começa na mente, mas ela começa dentro do nosso coração. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu fazia no passado e hoje eu já não faço mais, é graças a Deus. Não foi porque eu decidi, não nasceu da minha vontade, mas da vontade de Deus. E agora ficou mais claro como entender essa palavra que muitas vezes Cristo disse que nós precisávamos fazer. E o tempo todo a batalha espiritual é essa, é sobre a vontade de quem nós vamos cumprir, se é a nossa vontade ou é a vontade de Deus. Se eu não estou na vontade de Deus, eu estou na vontade do mal. E a vontade do mal só busca as coisas que são erradas. E erradas que eu sei que são, porque na maior parte do tempo eu faço, me arrependo, me sinto sujo, me sinto vazio, me sinto desmerecido e os nossos sentimentos sempre são negativos. Diferente de quando nós fazemos a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Então, segundo os princípios de Deus, segundo o nosso chamado e o nosso propósito, a nossa vida ao lado do Senhor produz sentimentos bons, mas produz algo que somente Ele pode, que é o domínio próprio ou o autocontrole. Então é justamente assim que nós deixamos os vícios e os hábitos, porque sem Deus nós nada podemos fazer, nós não temos o controle e às vezes nós culpamos as pessoas, dizendo, poxa, você deveria parar de fazer isso, você deveria parar de fazer aquilo. Ele não faz essas coisas porque Ele quer. Você acha que na cabeça nossa, nós não gostaríamos de ser melhores? Mas nós não podemos. É a vontade de ver sem a luz. Sem a luz nós não podemos ver e por mais que você possa se esforçar, vai chegar um tempo onde as circunstâncias, os momentos e os acontecimentos vão te empurrar para algum lugar aonde a solução daquele instante vai ser fazer isso que não resolve nada, mas para distrair os pensamentos, para tirar todo esse sofrimento e toda essa opressão que existe dentro de nós. Se a gente vai em 1 Pedro 4, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: então, de agora em diante, vivam o resto da vida na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas velhas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos fazem e gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Então, quem está conversando conosco? Pedro, o apóstolo do Senhor, ao qual ele fundou a sua igreja, que nós vemos hoje as pessoas reivindicando o catolicismo, graças a Pedro, E a gente tem que entender algumas coisas, porque Pedro e Paulo pregavam para os gentios, para os não-judeus, mas ambos tinham uma percepção totalmente diferente das coisas, uma maturidade espiritual diferente. Isso é o que a gente tem que entender. A conversão, ela não é um processo que acontece rápido.
ela é algo que nós vamos nos amoldando, conforme nós vamos vivendo, nós vamos entendendo. E no começo, quando nós começamos a enxergar a luz, nós não colocamos o nosso foco 100% em Jesus. Nós colocamos o nosso foco ainda nas pessoas. Então você vai ver que a diferença entre Pedro e Paulo é justamente essa. Paulo estava mais pronto espiritualmente, ele conseguia entender que a diferença entre uma pessoa e outra, o comportamento e outro, estava na mente das pessoas. E Pedro ainda não entendia isso. E aí onde entra Jesus nisso tudo? Jesus escandalizava porque ele não se importava com os pensamentos dos outros, mas apenas com os pensamentos de Deus. E isso é o temor. Paulo já tinha conseguido entender isso, Pedro ainda não. Então ele começa dizendo: então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. Então ele estava dando naquele instante uma sugestão. Por que eu acho que isso é uma sugestão? Porque se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu não enxergo outra vida. A outra vida, ela deixou de ser uma opção. Porque você acha que eu gostaria de viver aquela velha vida que eu vivia, aonde eu vivia em depressão, aonde eu vivia em dependência emocional? Eu não quero mais aquela vida. Aquilo para mim não é vida, aquilo para mim não é opção. Só que, segundo Pedro, porque ele ainda não tinha se convertido, e eu posso falar isso para você, você pode achar um absurdo, mas é nítido, porque a própria forma de pensar, Jesus não pensava no que os outros iam pensar. Jesus, ele comia com os cobradores de impostos, ele comia com as pessoas de má fama, ele comia com as prostitutas e com quem fosse. Ele não se importava em estar no meio dos doentes. Ele não fazia a menor questão do que os outros pensavam, nem mesmo a tua família. Nem mesmo quem estava ali eu deixava de estar. Ele queria agradar, era a Deus. E é assim que nós entendemos uma mente que está tomada pelo Espírito Santo. Ele quer agradar a Deus. O amor dele completo está em Deus. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Então, a gente precisa entender que Deus, ele está olhando para Deus. Ele não está olhando para mais ninguém, e assim precisa ser a nossa vida. Para mim poder viver a vontade do Senhor, eu preciso crer que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas. E isso é amar. Amar é quando eu escolho sem ter dúvida. Porque se eu tenho dúvida, não é amor. Se eu só tenho vontade ou só se eu tenho desejo, não é amor. Se existem condições para que isso possa acontecer, não é amor. E Pedro está dando um conselho para aquelas pessoas. Isso é um conselho. Porque se eu chegasse em alguém falando assim, olha, para de beber, não, seja uma pessoa melhor, para de mentir, não mente mais não. Não, para de fazer essas coisas que você faz, começa a fazer tudo certo. Então, para que serve Jesus? Para que serve o Espírito Santo? Por que Jesus ia falar, eu vou mandar o Consolador? Para quê? Para quê? E aqui é o ponto central, para quê? Se nós, a partir da nossa vontade, podemos emular esse tipo de comportamento, para quê? Só que aqui ele estava dizendo algo que ele não entendia, mas ele percebia. As pessoas que estão vivendo a vontade de Deus mudam de comportamento. Ele não estava entendendo a razão, achando que a razão era a própria vontade das pessoas, mas ele estava vendo a mudança. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. A paixão humana, ela deixa de existir a partir do momento que o Espírito Santo está em mim. Da mesma forma que, quando a luz acende, a escuridão vai embora. Não dá para os dois conviver no mesmo lugar. E isso é um fato. Por mais que ele não entenda, isso é um fato. Ele está descrevendo coisas que ele não entendia. Olha, eu estou percebendo que existem pessoas que, quando elas começam a seguir a Cristo, elas mudam de comportamento. E aí ele estava chegando nas pessoas que não mudaram o comportamento e falando assim, olha, vocês precisam mudar o comportamento. Mas isso não vem de nós, vem da vontade de Deus. Você sabe o que ele estava formando aqui? Os falsos crentes e os falsos profetas. É aqueles que estão dentro da igreja, se parecem com aqueles que estão se convertendo ou convertidos, ou que terminaram a transição.
Só que eles não terminaram. Então, perto dos outros, eles se comportam, eles ficam ali se vigiando, controla o que fala, controla o que pensa, controla tudo. Mas fora dali, quando tem uma oportunidade, vive totalmente o contrário. Vive a velha vida que nós vivíamos porque eles não tiveram um encontro com o Senhor, porque para mim encontrar Jesus eu preciso me arrepender, eu preciso me reconhecer pecador, eu preciso conhecer a palavra de Deus. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. E essa é a nossa vida passada. É só buscar esse tipo de coisa. É só buscando relacionamento, é só buscando viagem, é só buscando motivo para se divertir, motivo para ostentar, motivo para se distrair. É sempre um motivo que nunca é Deus. Ah, mas não pode fazer nada? Claro que você pode fazer todas as coisas. A razão é por que você quer fazer isso. Será que você conseguiria fazer alguma coisa sem ficar postando em rede social? Será que teria sentido? Vou pegar um exemplo bem distorcido. A gente tem diversos artistas e às vezes as pessoas elas admiram, acham bonito isso, beleza. Vamos imaginar, vou pegar um exemplo bem supérfluo. Se tivesse a oportunidade de passar uma tarde com um artista desse, conversando, beleza. Só que você não vai poder tirar uma foto, não vai poder postar nada e ninguém vai saber o que aconteceu. Será que teria o mesmo valor? É engraçado que eu não fico prestando atenção nesses artistas que cantam por outras coisas aí. Bem, cada um faz o que sente. Quem sou eu aqui para vir ficar falando regra? Você precisa ou não precisa? Eu sei que se a mente dessa pessoa tiver tomado pelo Espírito Santo, ele vai se reagir da mesma forma que eu reajo. Se não tiver, não vai. É só isso, para mim basta. E as pessoas que não estão agindo como eu vou descartar? Não, eu vou pregar a mensagem. É só isso, essa é a evangelização. E é isso que nós fazemos. Mas pare e pensa um pouco. Tem gente que me manda foto do lado de uma pessoa, que é um artista. Aí eu olho aquela foto e não conheço a pessoa. Qual é o significado dessa foto? Para mim, nenhum. Talvez para alguém falar, nossa, olha que ele tá do lado. Cara, eu não conheço, você vai me desculpar. Então eu posso estar sentado do lado do avião de alguém muito conhecido. Se eu começar a ouvir as palavras daquela pessoa e eu não encontrar Jesus, não é convertido, eu vou pregar. Entendeu? Então, para mim, vai chamar mais atenção uma pessoa que senta do meu lado e fala de Jesus ou uma pessoa que senta do meu lado e fica se gabando? Cara, eu tô procurando Cristo na Terra, eu não tô procurando outras pessoas. Eu quero saber aqueles que têm o mesmo chamado, aqueles que são o meu irmão, aqueles que se comportam como eu me comporto, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque a minha mente ela tá dominada pelo Espírito Santo. Então, Pedro tá falando, vocês já gastaram tempo demais fazendo essas coisas, vamos tentar de outro jeito. Já gastaram tempo demais sofrendo, insistindo, sendo teimoso, sabe? Teimoso, e fica teimando. Você acha que é uma questão de você encontrar a pessoa certa? Não importa, você é a pessoa errada, sabe? Às vezes a gente tem que começar a olhar e chamar pelo nome as coisas, e não tem problema. Esse é o ponto, eu não vou me vitimizar, não vou chorar, não acabou, não vou jogar toalha. Não é porque a minha vida não aconteceu da mesma forma que de outras pessoas, que por isso eu sou um fracassado, porque eu não tive isso, porque eu não... Cara, uma conversão é a coisa mais importante que você pode ter nessa vida. Qualquer um pode casar, qualquer um pode ter filho, qualquer um pode ter dinheiro, qualquer um pode fazer... Você pode conseguir isso de forma lícitas ou ilícitas, certas ou erradas, mas você pode conseguir essas coisas. Uma conversão você não consegue. A transição, sentir o Espírito Santo, é só Jesus, filho. Felicidade e alegria nessa vida é só Jesus. Amor nessa vida é só Jesus. O resto não vai trazer essas coisas. Só vai trazer sofrimento. Porque o amor sem Deus é sofrimento. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Vamos começar de trás para frente? Nojenta adoração de ídolos. O que são ídolos? Idolatria. Ah, ele é meu ídolo. Qualquer coisa que você ame mais que a Deus. Qualquer coisa que você acredita que tem algum poder espiritual que não seja Jesus Cristo. Qualquer coisa que você ore que não seja Jesus é idolatria, tá bom? Vamos começar já pro lugar certo, porque no Novo Testamento deixou o nome que está acima de todo nome. Então é Jesus. Ou é Jesus ou é idolatria. Se eu não tenho Jesus como pedra fundamental, como a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a se tornar mais importante, o que vai acontecer na minha vida? Quais são os comportamentos que demonstram que eu estou fora da vontade de Deus? Trazendo impulso por idolatria e nojenta, beleza? Embriaguez, tem costume de beber,
Ah, mas é só um vinho e um queijo. Ah, é só uma cervejinha. Não, cara, o só, se você precisa explicar, já tá errado. Lembra de ontem? Sim, sim, não, não. Então, se eu diminuo, então não tem problema? Tá bom. Vamos pegar um veneno? Só uma gotinha, só um pouquinho. Ah, mas isso é pouquinho, não tem problema. O pouquinho não tem... Claro que o pouquinho tem problema. Porque o pouquinho demonstra uma única coisa, que a tua mente ainda não está controlada pela vontade de Deus. Ah, então eu não posso beber? Não é esse o ponto. Você pode fazer todas as coisas. Só que você vai sentir coisas que você faz que tira o Espírito Santo de você, que você volta a sentir todo aquele mal, e coisas que você não compensa certas coisas. Cara, eu experimentar um vinho tem um problema? Não. O problema é eu achar que eu dependo toda vez ter que tomar. Toda vez que eu saio eu tenho que tomar. O problema é isso. Você não tem escolha. Você tem um hábito que você trouxe desde lá de trás até hoje, que se construiu em idolatrias, em dependências emocionais. O que mais? Nas orgias. É buscar o prazer. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração é somente seu. E nós sabemos, graças à palavra de Deus, que toda vez que duas pessoas elas se tornam uma só carne, o espírito de uma passa para a outra. Você vai pegar o corpo de Cristo e se ligar ao corpo de uma prostituta? O que você acha que vai vir do corpo dela para o teu corpo? Se torna uma só carne e um só espírito. O que a palavra está falando? Depois não sabe que porque dá aquela fornicada, vai lá e fica brigando, e fica fazendo as coisas, e não sei o quê. E é sempre essa loucura. É sempre essa loucura. É sempre depois do prazer, é só isso. Só vive para brigar, voltar e fornicar. Só, não tem mais nada, é isso. Nas bebedeiras. Então só acha intuito em festa. Ai, preciso festar. Ai, preciso me distrair. Preciso não sei. Então pega tudo aquilo que poderia ser um momento de evangelização e acaba com tudo. Como é que eu posso evangelizar num lugar que está tocando música alta? Eu vou ficar berrando na orelha dos outros? Então, não é o problema o lugar. Eu posso estar num lugar que eu não gostaria de estar, mas se eu estou lá, eu vou pregar a palavra. Eu vou lá, vou pregar a palavra. E esse é o nosso papel. Não é o problema eu me afastar do mundo, mas eu mostrar que eu sou diferente. Eu mostrar que eu estou ali por outro propósito. E você acha que isso não vai incomodar as pessoas? Você acha que quando você senta pessoas, você não bebe? Aí não bebo. Só que para mim, hoje em dia, ninguém vem mais ficar fazendo questionamentos, fazendo brincadeirinha. Por quê? Porque eu já dou no meio da orelha da pessoa com a palavra de Deus. Você entendeu? Porque eu sei o que a pessoa sente, eu sei o que ela passa, eu sei a dependência, eu sei onde machuca a pessoa. Então eu já vou lá e piso no calo dela. Não sendo desrespeitoso nem nada, mas é da mesma forma que Jesus fez lá na beira do poço. Mulher, chama o teu marido lá. Né? Você já teve 5 e esse não é teu, né? Tá bom. E é isso. É pegar a nossa vida e esfregar na cara da pessoa que as nossas escolhas, os nossos sonhos, eles não aconteceram. E por isso eu sou um fracassado? Não. Mas quer dizer que se Deus estivesse conosco, as coisas teriam sido diferentes. Não porque os meus sonhos teriam se realizado, mas porque eu teria maturidade para entender a razão de cada coisa e não estaria sofrendo por isso. Nos desejos carnais. Então olha o combo aqui. Combo falta de Deus, combo idolatria. Esse é o comportamento. Agora, se eu encontrei a Jesus, eu vou continuar me comportando como se eu não tivesse encontrado? Tem sentido? Não tem. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles, nessa vida louca. Então ele parou de sair, ele parou de fazer as coisas, ele parou de se comportar como ele se comportava. E as pessoas ficam admiradas. Então isso é sinal do quê? Que ele começou a transição, que ele começou a ter uma escolha, porque antes ele não tinha escolha. Tem gente que para de fumar, não é porque quer parar de fumar, foi porque o médico falou, se você continuar fumando você vai morrer. Da mesma forma ele para de beber ou para de fazer alguma coisa, porque alguém disse, você não pode mais, porque se você fizer você vai morrer. Senão não pararia. Por quê? Porque não mudou a mente, não mudou o coração, não mudou os fatos. Eu sempre falo, leia a palavra de Deus, porque eu sei que isso vai ser a primeira porta para o Espírito Santo entrar na tua vida, entrar na tua casa, conhecer a tua família, conhecer aquilo que tem ali dentro. E ele precisa entrar na tua casa. Ele precisa conhecer a tua família. E imoral, e por isso os insultam. Então aquelas pessoas eles vão começar a reclamar, vão começar a zombar, vão começar a tirar sarro? Vão. Mas enquanto eu não tiver maturidade espiritual, enquanto eu não tiver mansidão, enquanto eu não souber as palavras certas, porque depois disso para. Então, Pedro ele ainda estava no processo de se importar com o que os outros falavam.
Paulo não. Será que ele não estava? Vamos ver. Lá em Efésios 4, versículo 17 a 20, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios, e eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Quem está conversando conosco? Paulo. Paulo está dando o mesmo conselho que Pedro. Paulo está evangelizando o mesmo tipo de pessoa que Pedro. Mas veja que Paulo tem um discernimento espiritual muito maior do que Pedro. Isso desmerece Pedro e enaltece? Não, são conversões, são estágios de um processo aonde o resultado final vai ser você se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus, aonde já não importa mais a opinião dos outros, aonde você tem o pleno conhecimento de todas as coisas. Você vê que ambos estão dando o mesmo tipo de conselho, entre aspas, mas eles estão relatando os mesmos fatos. Mas olha como Paulo ele tem propriedade quando ele fala. Mais um ponto interessante. Se a gente vai lá na carta de Gálatas 2, Paulo e Pedro discutem. E Paulo mostra a hipocrisia de Pedro. Porque ele queria colocar hábitos dos judeus e mudava o comportamento dele mediante a outras pessoas perto. Então, sempre que você reagir diferente, porque tem alguém perto, porque você tem vergonha, porque você está pensando no que os outros vão pensar, você não está pronto ainda, e tudo bem. Lembra que você sempre está tudo bem, não vai existir um ponto que eu vou falar assim, olha, você vai ser descartado, você não tem mais jeito. É bagagem espiritual, é leitura da palavra de Deus, são os louvores, é o arrependimento e é o Espírito Santo, ele vai nos convertendo. Ele vai mostrando para nós, tirando todo aquele peso do passado de dentro do nosso coração, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. Mesmo conselho, você precisa mudar a forma que vocês estão vivendo, vocês não podem mais continuar vivendo e fazendo as mesmas coisas. Só que você vê que Pedro achava que era vontade. Não, eu faço isso por vontade. Eu vou deixar de fumar porque eu tenho vontade. Não, eu sou uma pessoa esforçada. Olha como Paulo ele já entende diferente. Pois os pensamentos deles não têm valor. Então aquilo que ele pensa é aquilo que ele sente e é aquilo que ele faz. Só que por Jesus não estar com essas pessoas, o pensamento deles não tem valor e a mente deles está na escuridão. Então eles não podem ver, eles não podem entender, eles não podem compreender o que eles fazem. Na verdade, tudo que eles buscam é servir aquele que os controla. E a forma que o diabo sempre usa da nossa vida é essa. Se a gente trabalha para quê? Para ter dinheiro. E o dinheiro te dá a condição do quê? De comprar a tua droga, de comprar o teu remédio, de pagar o teu psicólogo, de pagar o teu psiquiatra, de você pagar a tua bebida, de você gastar. Agora, se você não tem dinheiro, se você não tem a moeda do mundo, dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Você veja que Jesus ele entendia que tinha duas moedas. A moeda que era de Deus, que nós só poderíamos dar para Deus, e a moeda que é do mundo. Então, se eu vivo segundo o mundo, eu vou precisar do dinheiro do mundo para poder pagar as minhas fugas, para poder pagar os meus prazeres e para poder pagar a minha imoralidade e para mim continuar vivendo na escuridão. Mas aquilo que Deus leva em consideração não tem nada ligado com as coisas do mundo, mas com a obediência que nós temos a Deus. Por que Jesus falava, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem? Porque nós não sabemos mesmo. Quando nós vivemos na escuridão, nós não sabemos mesmo. Então já não é uma questão de força de vontade, mas é uma questão da presença de Deus. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Isso é uma verdade. Como que aumenta a minha fé? Lendo a palavra de Deus.
no Novo Testamento. Eu preciso ouvir, a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Beleza. Quanto mais eu escuto, mais eu conheço. Então eu deixo de ser ignorante. Então eu não tenho parte na vida que Deus dá porque eu não conheço a palavra de Deus e sou teimoso. Porque na nossa mentalidade é trocando que vai se resolver o problema. Ah, não é essa pessoa? Vou procurar outra pessoa. Não é essa pessoa? Não vou procurar outra pessoa. Ah, esse é narcisista. Não, esse é tóxico. Esse é não sei o quê. No fundo, nós estamos apenas diagnosticando o diabo de diversas maneiras. Porque são pessoas que não têm entendimento espiritual falando sobre comportamentos espirituais. E isso eu acho que para vocês que escutam está muito claro. Está muito claro. Que não importa a pessoa que você conversa, mas qual é o espírito que está conversando com você. E só tem dois. Aliás, dois não, né? Tem um que é Jesus, o resto é uma legião. Lembra que nós falamos das passagens dos porcos. E quantos espíritos saiu de dentro daquele endemoniado do cemitério. Então você vê como uma coisinha ela vai amarrando a outra. Então eu posso ficar na teimosia e posso ficar na ignorância. Você quer ser um ignorante espiritual? Uma pessoa que não pode nada e quer continuar quer continuar se comportando como um pagão? Tendo os mesmos desejos de se comportando? Vai uma vez por semana na igreja. Arruma um carguinho na igreja. Vê se você não lê a palavra de Deus todo dia na tua casa, se você não levar Cristo para dentro da tua casa, para dentro do teu comportamento. Lê a Bíblia com o teu filho pequeno, não fica lendo historinha aí que não leva ninguém para lugar nenhum. Tem tanta Bíblia rica de criança. Poxa, tem louvor parece mais música de niná que a gente faz aqui. Pode pôr para ouvir que ninguém vai nem se preocupar nem nada e a pessoa vai aprendendo algo novo. Mas só escuta funk, escuta sertanejo, escuta rap, escuta não sei... Cara, é só loucura. É só doideira. Cara, como que você quer mudar a tua mente se você continua ouvindo o som do diabo o tempo inteiro, alimentando a carne, alimentando os pensamentos errados o tempo todo? Então é essa teimosia. E você vê como, às vezes, a gente se perde nas coisas que a gente faz. Porque a gente não analisa o resultado. Por que está acontecendo desse jeito? Cara, eu tô vendo que toda vez... Vamos pensar que você vai num banheiro. Toda vez, você não sabe que existe papel higiênico, mas você limpa, você vai, faz o número 2 e veste a roupa. Ai, mas parece que toda vez que eu vou ali fica coçando, parece que suja a roupa. Cara, será que nós não teríamos que colocar alguma coisa no meio desse processo para melhorar isso? Será que precisa ser exatamente desse jeito? E a gente sempre insiste em soluções que não trazem nada. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Perder a vergonha, eu já não penso mais no que os outros pensam, mas pro lado errado. Quando é para evangelizar, se importa com o pensamento dos outros. Quando é para fazer tudo errado, não. Eles não têm nenhum controle. Ah, mas como que então? Mas Pedro tinha falado, não, vocês não devem fazer. Eles não têm controle. Não têm controle. Pensa sempre, não tem controle. Por que que você falhou tentando catequizar, né? Ou quando você catou um vira-lata de rua, um homem na rua, uma mulher na rua, que não tinha os dotes que você imaginava. Aí você foi lá, cuidou, educou, pagou, estudou e tudo, e a mulher não se tornou uma lady. Ela não tem controle. Não tem controle. Você pode tirar uma mulher de dentro de um bordel, mas você não tira o bordel de dentro dela. Não funciona assim. Não é o lugar que a pessoa tá, é o que tá dentro dela. E é isso que às vezes a gente não entende. Acha que porque é boa vontade. Vou tirar a pessoa da rua, vou pôr dentro de casa. Ele não vai. Se ele concluiu de estar na rua, é porque ele já fez as escolhas para estar naquele lugar. O problema não é a condição das pessoas, é com quem elas estão. Não tem o controle. E fazem todo tipo de coisa indecente. Ele está posicionando. Você abre a tua rede social, só vendo a foto, você sabe quem é pagão e quem não é? Eu não sei. Apenas olhando se tem uma tatuagem de borboleta, ou tem uma tatuagem de não sei o quê, ou vai zerar a quilometragem na igreja. Como se só a pessoa que tivesse tatuagem precisasse de Jesus, né? Como se eu pudesse ficar julgando as pessoas. Sabe, isso é ridículo. Isso é ridículo. Red pill, eu sou homem raiz. Cara, é endemoniado falando de endemoniado, pregando para convertido e gente idiota. Você vai me desculpar. Ignorante, teimoso. Sem Jesus você esquece. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Então eles notavam que as pessoas que seguiam a Jesus e seguir a Jesus, Jesus não estava mais vivo.
Só em espírito. Mas essas pessoas falavam de Jesus, essas pessoas sentiam Jesus, essas pessoas eram guiadas por Jesus. E elas se comportavam diferente por isso. Porque Jesus era o foco dessas pessoas e não as outras pessoas e nem os seus próprios interesses. Então aqui ficou claro. Duas pessoas totalmente diferentes. Uma andou com Jesus, a outra teve um encontro com Jesus em espírito, que é o mesmo encontro que nós temos hoje. É o mesmo encontro que nós temos hoje. Só que são etapas diferentes de uma conversão. E isso vai passar todas as pessoas. O que a gente não pode é ficar no começo, sentado num banco de uma igreja e só. Não sai disso. Não é porque você está ali servindo dentro que você está servindo a Deus, que a obra de Deus não é aquilo. A obra de Deus não é feita nem de comida nem de bebida, mas de paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, pra você entender o que eu estou falando. Senão eu vou estar falando as coisas aqui, você está aí imaginando que você acha que você sabe e quer dar a tua opinião. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou lendo a palavra. Não sei se você percebeu, eu peguei duas passagens totalmente diferentes com o mesmo contexto. Não estou lendo nenhum tipo de papel, não estou lendo nada. Só estou falando. Amém? Quando vivemos a vontade de Deus, deixamos de ser dominados pelos velhos desejos. Que o Senhor, Ele possa abrir o seu coração, que você leia a palavra de Deus, que você se arrependa, que você confesse os seus pecados e abandone os seus maus caminhos. Dê espaço para Jesus Cristo. Escute os louvores. Escute o devocional mais de uma vez se for preciso. Não dá brecha, sabe? Não dá brecha. Se você cair uma vez, não tem problema. Pede perdão e segue. Nós temos que aprender a reconhecer, a mudar e recalcular a rota e continuar. Já não é mais uma opção voltar atrás. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.